Noé, sem dúvida alguma, é um dos personagens mais famosos da Bíblia. O homem que construiu a arca, que foi fiel a Deus e aos seus propósitos, mesmo diante de uma sociedade corrompida e depravada. Sobrevivente do dilúvio, ele e a sua casa foram poupados. Mas Noé, como qualquer ser humano, também errou. Hoje eu quero pensar com você sobre uma queda, um fracasso. Um momento em que esse grande homem de Deus se embriagou com a própria vinha e causou um escândalo entre a sua família. Acompanhe o vídeo de hoje, Deus vai falar com você. Em Gênesis capítulo 9, versículo 20, a Bíblia narra uma história pós-diluviana. Quando acabou o dilúvio, Noé e os seus filhos, sua família, desceram da arca e o relato bíblico diz que Noé vira lavrador da terra, planta uma vinha. Até aí tudo bem, mas o texto diz que com a primeira safra, ou com as safras seguintes, ele vai se embebedar com o vinho que ele mesmo produziu. Já parou para pensar que às vezes nós caímos em laços que nós mesmos armamos? Quando saímos da direção de Deus, quando deixamos de pedir a direção do Senhor para a nossa vida, ele fica bêbado com o próprio vinho, se embriaga com a própria vinha e dentro da sua tenda ele fica nu. O relato bíblico conta que Cã, um dos seus filhos, vê a sua nudez, o que é uma grande desonra, e o pior, ele vai para os seus irmãos, Sem e Jafé, e conta o que viu. Em uma espécie de ar de zombaria, de deboche, falando do seu próprio pai. Os seus irmãos têm uma atitude muito sóbria, muito correta. De costas para não ver o seu pai nu e não desonrá-lo como Cã fez, eles pegam uma coberta, uma túnica e cobrem a nudez do seu pai. Você já parou para pensar que Deus não nos chamou para nos alegrarmos com a desgraça dos outros? Você já parou para pensar como que notícias ruins vendem muito mais do que notícias boas? Já parou para pensar que quantas dezenas de vezes um avião decola e ninguém fala nada, mas quando cai o avião, todo mundo fica sabendo? Deus não nos chamou para rir, para noticiar, para propagar misérias, mortes, notícias ruins. Você já parou para pensar também que tem muita gente que parece que se alegra com a tristeza dos outros? Bullying, por exemplo, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas são machucadas com palavras ofensivas que recebem, são humilhadas todos os dias e às vezes chegam ao auge de uma depressão pensando até em tirar sua própria vida por causa do bullying. Deus não chamou você para ser um agente propagador de notícias ruins, um mensageiro de morte, um mensageiro de cemitério, um Cã que descobre a nudez do seu pai e depois zomba do seu próprio pai. Isso é muito sério. Deus não nos chamou para nos alegrar com a queda de alguém. Deus não nos chamou para ficarmos felizes quando alguém está triste. Deus nos chamou para exercer o papel de Sem e Jafé. Sabe quem são esses caras? Eles são aqueles que cobrem, que ajudam, que protegem, que levantam o que está caído. É esse o nosso papel de cristão verdadeiro. Quanta gente caída ao nosso redor, quanta gente nua ao nosso redor, em um sentido espiritual, pessoas que estão tristes, decepcionadas, paradas, que pararam na caminhada. E ao invés de ajudá-las, outras ainda apontam os seus defeitos, falam mal dos seus erros, zombam das suas quedas. Deus nos chamou para ajudar essas pessoas, para alcançar essas pessoas, para cobrir os seus pecados através do sacrifício de Jesus. Seja um agente de vida, seja um Sem, um Jafé, que protege, que acolhe, que abraça, que levanta, que ajuda, e não um Cã que zomba, que humilha, que debocha, que expõe. Deus não nos chamou para expor ninguém. Deus nos chamou para abençoar outras pessoas. Guarda essa mensagem. Seja um agente de vida, seja um Sem, seja um Jafé. Cubra alguém em oração, cubra alguém em amor, proteja, não exponha, ajude e não derrube. Que Deus te abençoe.